Fala, Gessista, beleza? Vamos resolver questões de direito constitucional do seu concurso. Vamos para a aula agora. Então, pessoal, nessa aula nós iremos trabalhar no conteúdo de direito constitucional, artigo 60, relacionado ao tema emenda à Constituição. Então, pessoal, a ideia dessa aula ocorreu quando eu verifiquei essa notícia aqui relacionada ao seguinte, a proposta de emenda à Constituição PEC 169/2019, que autoriza a acumulação remunerada de um cargo de professor com outro de qualquer natureza do servidor público, foi aprovada pela Comissão Especial da Câmara Federal. Beleza? Observe que aqui tem uma proposta de emenda à Constituição. E o tema que nós iremos trabalhar será relacionado ao artigo 60 da Constituição Federal de 1988. Então, vamos observar o seguinte, Então, o que diz aqui o artigo 60 da Constituição Federal sobre a emenda à Constituição? Então, ele diz o seguinte, Artigo 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta de quem? Então, vamos lá. Inciso 1º. De 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, do Presidente da República, de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa. Isso aqui cai muito em prova, colocando maioria absoluta, e é maioria relativa de seus membros. Parágrafo 1º. A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio. Parágrafo 2º. A proposta será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, considerando-se aprovada se obtiver em ambos 3/5 dos votos dos respectivos membros. Parágrafo 3º. A emenda à Constituição será promulgada pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal com o respectivo número de ordem. Parágrafo 4º. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir as cláusulas pétreas. Olha só. A forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes, os direitos e garantias individuais. Parágrafo 5º. A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou ávida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Tá bom? Então, basicamente, seria a ideia do artigo 60 e seus parágrafos. Outra coisa importante que você deve saber, pessoal, é sobre o poder constituinte derivado ou de segundo grau. Então, o que ele é? Ele é o poder que tem a capacidade delegada pelo poder constituinte originário de emendar, reformar ou modificar a Constituição vigente, fazendo alterações parciais em seu texto. Então, coloquei mais aqui, O poder jurídico ele é dividido em reformador, que é o caso que nós iremos trabalhar. Fica encarregado de alterar e modificar a Constituição através de quê? Emendas constitucionais. Beleza. Essa questão colocada aqui diz o seguinte, Emenda à Constituição consiste em uma. Então, o que seria uma emenda? Emenda tem a ver com reforma. Observa que tem aqui na letra A, na letra B e na letra E. A letra C está fora e a letra D está fora. Agora, quem é que vai poder emendar? Nós vimos que é o poder constituinte, o quê? Derivado. Você marcaria a letra E. Então, vejamos. Emenda à Constituição consiste em uma reforma oriunda do poder constituinte derivado. Então, observe o seguinte, você vai fazer uma reforma na sua casa, você vai fazer uma emenda. Eu penso, emenda, vou reformar algo. Eu tenho o poder de constituir algo. Eu vou constituir um pedreiro, de onde irá derivar o quê? A possibilidade de emendar, reformar ou modificar algo. Sendo assim, nossa questão ficou a letra E. Emenda à Constituição consiste em uma reforma oriunda do poder constituinte derivado. Letra E. Questão 2. À luz do direito vigente, as emendas à Constituição Federal aprovada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal são atos normativos que decorrem de qual poder? Do poder constituinte o quê? Derivado, podendo alterar a Constituição
desde que sejam respeitados os limites jurídicos nela originariamente previstos. Então, você marcaria a letra B, poder constituinte derivado. Ele vai reformar. Próxima questão diz assim: é correto afirmar que a emenda à Constituição, a proposta de emenda constitucional rejeitada, poderá a qualquer tempo ser reeditada? Observe que quando a gente leu o artigo 60 e a gente leu o parágrafo 5º, a gente observou que a matéria constante de proposta de emenda rejeitada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Então, esse item estaria errado. Letra B. O presidente do Senado é parte legítima para propor emenda à Constituição? Também não. Nós vimos que no artigo 60, quando nós observamos o inciso 1º, a gente viu que é 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, e ainda presidente ao presidente da República, e mais da metade das assembleias legislativas das unidades da Federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. Isso aqui estaria falso. Não é o presidente do Senado, seria o presidente da República. A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal. Então, o gabarito é a letra C, porque nós temos como suporte o próprio parágrafo 1º do artigo 60. A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, estado de defesa ou estado de sítio. Então, realmente, o gabarito é a letra C. Letra D. A emenda constitucional aprovada deverá ser sancionada em até 15 dias úteis pelo presidente da República. Está errado, pessoal. A emenda ela é promulgada pelas mesas da Câmara e do Senado, de forma que não passa pela sanção ou veto do presidente da República. Outra coisa importante para se salientar é que a emenda constitucional entra em vigor na data de sua publicação, pois trata-se de uma norma constitucional, não se sujeitando a vacatio legis. Letra E. Considera-se aprovada a emenda à Constituição que obtiver 3/5 dos votos do Congresso Nacional. Então, pessoal, isso aqui está errado. Quando a gente leu o parágrafo 2º do artigo 60, nós observamos que ela é discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional e bicameral, em 2 turnos, considerando-se aprovada se obtiver o quê? Em ambos, 3/5 dos votos dos respectivos membros. Isso aqui estaria falso. Próxima. A emenda constitucional será promulgada pelas mesas da Câmara de Deputados e do Senado Federal. Isso aqui seria a resposta. Letra A. Dependerá de sanção presidencial? Não dependerá. Não está sujeita à iniciativa do presidente da República? Está sim sujeita à iniciativa do presidente da República. Não poderá ocorrer em ano eleitoral? Não existe esse óbice, não existe esse obstáculo. Entra em vigor no ano seguinte à sua promulgação? Também não, pessoal. Isso aqui está falso. Então, o gabarito é realmente a letra A. Eu coloquei esse comentário aqui, ó. Segundo o artigo 60, parágrafo 3º da Constituição da República Federativa Brasileira de 88, o qual estabelece que a emenda à Constituição será promulgada pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de ordem. O artigo 60, parágrafo 1º da Constituição Federal estabelece que a Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, estado de defesa ou de estado de sítio. Não há que se falar dessa forma em ano eleitoral. Conforme o artigo 60, inciso 2º da Constituição de 88, a Constituição poderá ser emendada mediante proposta do presidente da República. As emendas constitucionais não dependem de sanção presidencial para entrada em vigor. São promulgadas pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. A emenda à Constituição, por resultado do exercício do poder constituinte reformador, nós já vimos aqui nas primeiras questões, é elaborada exclusivamente pelo Congresso Nacional, sem qualquer ingerência do presidente da República. O presidente, por previsão expressa na Constituição Federal, somente dispõe de iniciativa para apresentar a PEC, jamais para vetá-la ou sancioná-la. As emendas constitucionais entram em vigor, em regra, na data de sua publicação
não se sujeitando ao período de vacatio legis. Coloquei aqui para vocês a emenda constitucional número 115, que fala o seguinte, altera a Constituição Federal para incluir a proteção de dados pessoais entre os direitos e garantias fundamentais e para fixar a competência privativa da União para legislar sobre proteção e tratamento de dados pessoais. Veja que o artigo 1º dessa emenda vai fazer o quê? A alteração do artigo 5º, inovando, acrescentando o inciso 79. É assegurado, nos termos da lei, o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Se você ler aqui embaixo, ele fala aqui no artigo 4º, esta emenda constitucional entra em vigor na data de sua publicação. Observe que tem aqui as mesas da Câmara dos Deputados e a mesa do Senado Federal. Sendo assim, o gabarito da questão 4 é a letra A. Questão 5. Sobre as emendas à Constituição, analise os itens abaixo. Item 1. A proposta de emenda rejeitada no Congresso Nacional não poderá ser objeto de nova proposta. Então, isso aqui está incorreto, pessoal, porque é o seguinte, lá no artigo 60, parágrafo 5º, nós vimos o seguinte, a matéria constante de proposta de emenda rejeitada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Isso quer dizer que na próxima sessão legislativa é possível, sim, apresentar uma proposta de emenda à Constituição. Isso aqui ficaria realmente incorreto. 2. É vedada a elaboração de emenda que tenha por objetivo estabelecer novo sistema eleitoral por meio de voto indireto. Isso aqui está verdadeiro, pessoal. Isso aqui é verdade. Nosso voto ele é direto. Cláusula pétrea lá no parágrafo 4º do artigo 60. Inciso 3º. É prerrogativa do cargo de presidente da República a propositura de emenda à Constituição. Isso aqui também é verdadeiro. Está no artigo 60, nós estamos trabalhando aqui no inciso 2º. 4º. É proibida a promulgação de emenda constitucional na vigência de intervenção federal. Também isso aqui é verdade. Você marcaria uma única incorreta letra A, gabarito da questão. Apenas um é incorreto. Então, coloquei como fundamentação, artigo 60, parágrafo 5º, a matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou ávida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Então, quer dizer que na próxima sessão pode ocorrer. Parágrafo 4º, não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes, os direitos e garantias individuais, as famosas cláusulas pétreas. Artigo 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta de 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, o Presidente da República e de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. Próximo. Com relação às emendas à Constituição, analise as afirmativas a seguir. A Constituição não poderá ser emendada, dentre outros casos, na vigência de intervenção federal. Isso aqui é verdadeiro. 2. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria. Observa que a maioria não é absoluta, nós vimos que é maioria relativa. Isso aqui estaria falso. Item 3. A emenda à Constituição será promulgada pela mesa do Congresso Nacional, com o respectivo número de ordem, independentemente de sanção do Presidente da República. Isso aqui está errado, pessoal, porque são as mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, segundo o parágrafo 3º do artigo 60 da Constituição da República Federativa Brasileira de 88. Então, esse item estaria falso. Então, gabarito correto, apenas letra A. Próxima. Segundo a Constituição Federal, em relação às emendas à Constituição, não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir o quê? A forma federativa de Estado, correto?
o voto direto, secreto, universal e periódico, correto? A separação dos poderes, correto? E você poderia acrescentar ainda os direitos e garantias individuais, cláusulas pétreas, parágrafo 4º do artigo 60 da CF de 88. Então, letra E, o gabarito. Todas estão corretas. Próxima, sobre a emenda à Constituição prevista na Constituição da República Federativa do Brasil de 88, pode-se afirmar que, letra A, a iniciativa legislativa de emenda à Constituição pode ser proposta pelo presidente da República, por deputado federal? Não. Por senador? Também não. Nós vimos aqui, pessoal, a todo momento na leitura, que seria de 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. Então, esse item estaria falso. Presidente da República, ok. O restante está falso. Letra B. A iniciativa legislativa de emenda à Constituição pode ser proposta por mais da metade das assembleias legislativas das unidades da Federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. Então, você marcaria a letra B como correta. Letra C. A iniciativa legislativa de emenda à Constituição pode ser proposta por mais da metade das assembleias legislativas das unidades da Federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria, observando aqui que é relativa, está errado. Letra D. A proposta de emenda à Constituição será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos alternados em cada uma delas, considerando-se aprovada se obtiver pelo menos 3 das 4 votações, 3/5 dos votos dos respectivos membros. Nós vimos que isso está errado, pessoal. Então, a proposta ela será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, considerando-se aprovada se obtiver em ambos 3/5 dos votos dos respectivos membros. Então, está falso isso aí. Letra E. A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou ávida por prejudicada pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa? Não pode. Então, isso aqui estaria falso. Realmente, o gabarito é a letra B. Ona, a emenda à Constituição é compreendida pelo processo legislativo e integra o conjunto de espécies normativas presentes no ordenamento jurídico. Entretanto, a própria Constituição Federal de 88 limita as temáticas que podem ser objeto de emenda constitucional. Nesse sentido, pode ser tema de proposta de emenda constitucional, letra A, a impossibilidade de indenização pelo Estado a quem permaneceu preso além do tempo fixado na sentença? Não, pessoal, aqui seria artigo 5º, direitos e garantias, aqui está falso. A centralização de todo o conjunto de atribuições estatais da União, você sabe que a gente trabalha com descentralização, então não se discute a forma federativa de Estado. Letra C. O estabelecimento do voto facultativo para todos os eleitores? Aqui pode, sem problema nenhum. Letra D. A fixação de valores de pagamento de taxas para obtenção de certidões em órgãos públicos para fim de defesas de direitos? Artigo 5º, direitos e garantias, aqui está falso. A criação de tribunal de exceção com o objetivo de apreciar demandas referentes a determinada circunstância? Também está falso. Direitos e garantias. Então vejamos aqui, ó. Artigo 60, parágrafo 4º, cláusulas pétreas, não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes, os direitos e garantias individuais. Então, no artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Entre eles, nós temos aqui o inciso 34. São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas, o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder, a obtenção de certidões em repartições públicas para defesa de direitos e esclarecimento de situação de interesse pessoal. No 37, não haverá juízo ou tribunal de exceção. No 75, o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso
além do tempo fixado na sentença. Olha só, justificando a nossa resposta com o parágrafo 4º, inciso 2º, que apresenta o seguinte: não será objeto de deliberação a proposta de emenda que vise abolir o voto direto, secreto, universal e periódico. O que é que eu compreendo daqui? Que esse dispositivo dispõe sobre a obrigatoriedade do voto, sendo que não há obstáculo para a instituição do voto facultativo, embora o voto obrigatório tenha estatura constitucional, como a gente vê lá no artigo 14, parágrafo 1º, onde diz o seguinte, o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos. Mas pode-se discutir uma certa facultatividade do voto. Portanto, o gabarito aqui será a letra C. Há uma coisa interessante ainda, pessoal, sobre a organização político-administrativa, ou seja, dentro da ideia de organização do Estado, o seguinte, a Constituição Federal de 88 estabeleceu o federalismo como forma de organização do Estado brasileiro. O que a gente entende aqui, pessoal, da autora Natália Masson, no Manual de Direito Constitucional? Quando é federada, a forma de Estado pressupõe a descentralização desse exercício, inviabilizando a existência de um poder central único, que gera uma pluralidade de domínios parcelares. Quem são esses domínios parcelares? São as entidades federativas, que são dotadas de autonomia e, na República Federativa do Brasil, estão representadas pela União, pelos Estados-membros, pelo Distrito Federal e pelos municípios. Por isso que a gente colocou como falso aqui o item B, quando ele fala de centralização de todo o conjunto de atribuições estatais da União. Próximo. A criação de emendas à Constituição é atribuição do Poder Legislativo no exercício do poder constituinte derivado reformador. Sobre as emendas constitucionais, é correto que podem ser deliberadas para instituir a forma de Estado unitário. Então, nós vimos que no parágrafo 4º do artigo 60, não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa de Estado. Então, a letra A está fora. Letra B. Propostas novamente sobre a mesma matéria, se rejeitadas apenas depois do fim da legislatura em que foram rejeitadas pelo Congresso Nacional. Isso aqui está falso. Eu tenho que entender que uma legislatura, ela vai ter o quê? Ela vai ter 4 sessões legislativas, dividida cada sessão legislativa em 2 períodos legislativos ordinários. Então, o que acontece? Nós vimos que lá no parágrafo 5º, ele fala o seguinte: a matéria constante de proposta de emenda rejeitada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Isso quer dizer que na próxima sessão legislativa ela poderá ser trabalhada. Então, consequentemente, a letra B estaria errada. Letra C. Promulgadas durante intervenção federal, mas não durante o estado de defesa ou de sítio. Então, isso aí está errado, né, pessoal? Nós vimos o seguinte: e lá no parágrafo 1º, não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio. Então, esse item estaria falso. Letra D. Propostas por mais da metade das assembleias legislativas das unidades da federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. Então, isso aqui seria a resposta. Letra E. Aprovadas pelo Congresso Nacional e enviadas para a sanção e promulgação do presidente da República. Então, isso aqui estaria falso, né, pessoal? Isso aí está fundamentado no parágrafo 3º do artigo 60 da CF de 88. A emenda à Constituição será promulgada pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal com o respectivo número de ordem. Então, o gabarito realmente é a letra D. Uma curiosidade aqui para vocês, pessoal, sobre legislatura. Nós estamos aí na União na 57ª legislatura, que é composta por 4 anos: 2023, 2024, 2025, 2026. Esse ano, 2024, a gente está na 2ª sessão legislativa. Cada sessão legislativa ela terá o primeiro período legislativo ordinário e o segundo período legislativo ordinário. Então, haverá 2 períodos em cada sessão legislativa. O primeiro período ele é de 2 de fevereiro até 17 de julho e o segundo de 1º de agosto até 22 de dezembro. Então, legislatura seria
esse conjunto aí de 4 anos, tá bom, pessoal? Então, eu coloquei aqui, ó, o que é legislatura? É o período de 4 anos durante o qual se desenvolvem as atividades legislativas que coincide com a duração do mandato dos deputados. Aí coloquei o que é uma sessão legislativa. Corresponde ao período de trabalho parlamentar durante o ano. Divide-se em sessão legislativa ordinária e extraordinária. Então, realmente, o gabarito foi letra D. Próximo. A emenda à Constituição Federal, enquanto proposta, é considerado um ato infraconstitucional, sem qualquer normatividade, só ingressando no ordenamento jurídico após sua aprovação, passando, então, a ser preceito constitucional de mesma hierarquia das normas constitucionais originárias. Considerando a necessidade de respeito aos preceitos constitucionais para a validade do processo legislativo, necessária aprovação e entrada em vigor das emendas constitucionais, assinale a alternativa correta. Letra A. A proposta de emenda constitucional será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional bicameral em 2 turnos, considerando-se aprovada se obtiver em ambos, em cada casa, 3/5 dos votos dos respectivos membros. Então, esse aqui seria o gabarito letra A. A fundamentação aí seria o parágrafo 2º da CF de 88. O artigo, quem está trabalhando aqui, é o artigo 60. Beleza. Então, o gabarito, por enquanto, seria letra A. Letra B. Na fase constitutiva do processo legislativo de uma emenda constitucional, o presidente da República, após a aprovação do Poder Legislativo Federal, sancionará ou vetará o texto submetido à apreciação para posterior promulgação e publicação. Você sabe que isso aqui estaria falso. Novamente cai no parágrafo 3º, que a emenda à Constituição será promulgada pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de ordem. Letra C. A promulgação de emenda constitucional será realizada pelo presidente do Senado Federal. Isso aqui também está falso, pessoal. Letra D. As limitações circunstanciais ao poder reformador, também conhecidas como limitações temporais, nada a ver. Limitações circunstanciais é uma coisa, limitações temporais é outra coisa. Quando a gente pensa em limitações circunstanciais, a gente vai pensar em vedação, alteração do documento constitucional no curso de circunstâncias anormais e excepcionais, visando preservar a autonomia e a livre manifestação do poder reformador. Isso está fundamentado no artigo 60, parágrafo 1º da CF de 88, que existem circunstâncias aonde não se pode emendar a Constituição Federal, no caso, por exemplo, de vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio. Então, realmente, o gabarito seria letra A. Outra coisa importante, pessoal, sobre limitações, a limitação temporal, segundo a autora Natália Masson, por exemplo, a maioria da doutrina fala que a Constituição de 88 não trabalha com limitações temporais. Uma limitação temporal nada mais é do que uma limitação que é colocada segundo cláusula proibitiva de alteração do texto durante um específico período de tempo. Com relação a limitações, pessoal, existem as limitações chamadas de expressas e as implícitas, tá bom? Beleza. As expressas, por exemplo, nós podemos citar a temporal, nós podemos citar aí material, as circunstanciais e também, por último, a formal, beleza? Já as implícitas, nós podemos citar aí, por exemplo, a impossibilidade de supressão dos fundamentos da República Federativa Brasileira. Tranquilo, pessoal? Descrita no artigo 1º da CRFB de 88, ou seja, a Constituição da República Federativa Brasileira de 1988. Beleza. Então, realmente, o gabarito para esta questão será a letra A. Eu coloquei aqui, pessoal, ainda o que esse texto inicial da questão quis dizer para a gente. Por exemplo, a emenda à Constituição Federal, enquanto proposta, é considerado um ato infraconstitucional sem qualquer normatividade. O que é que significa? Significa que quando uma emenda à Constituição é proposta, ela não tem poder normativo e não faz parte efetiva da Constituição. Ela é apenas uma proposta de alteração. O texto ainda fala o seguinte: só ingressando no ordenamento jurídico após a sua aprovação.
Isso indica que uma emenda à Constituição só se torna efetiva e passa a fazer parte da Constituição depois de ser aprovada pelo processo legislativo específico previsto na própria Constituição. Outra parte, passando então a ser preceito constitucional de mesma hierarquia das normas constitucionais originárias. Isso significa que, uma vez aprovada, a emenda à Constituição adquire o mesmo status hierárquico que as normas constitucionais originais, ou seja, ela tem a mesma força jurídica que os outros dispositivos constitucionais e deve ser respeitada como tal. Tranquilo? Então é isso que estava sendo colocado no texto do autor e atual ministro do STF, Alexandre de Moraes, no seu livro Direito Constitucional. Tranquilo? Muito bem. Próxima. A Constituição Federal traz espécies de limitações ao poder de sua reforma, que são conhecidas pela doutrina como limitações expressas e limitações implícitas. A respeito das limitações expressas, essas se subdividem em, então são quais? Circunstanciais, materiais e formais, gabarito letra B. Para você lembrar disso, pessoal, você vai observar isso aqui, ó, essa dica que eu coloquei para vocês. Imagina um circo. O circo é limitado por uma tenda. Não existem limitações. Então existe a limitação de tempo. Observe que o circo não é eterno. O circo tem um tempo, ó, temporal. Ele tem uma forma, ele tem a questão da matéria e ele é circunstancial. Então, isso é uma forma de você tentar lembrar. Então, eu coloquei aqui para você o seguinte, ó, limitações expressas. O poder constituinte originário fez constar expressamente na Constituição algumas regras às quais o poder reformador deve obediência irrestrita quando se dedica à tarefa de elaborar as emendas constitucionais, realizando as adaptações necessárias à conciliação do texto constitucional com a realidade fática. As mais variadas restrições que podem obstar os afazeres da reforma, sejam elas de cunho temporal, material, circunstancial ou formal. Então, limitações temporais inexistentes no texto constitucional de 88 consistem em limites construídos no intuito de impedir alterações na Constituição durante certos espaçamentos temporais, a fim de que seu regramento se consolide, se assente, para posteriormente as mudanças serem engendradas, ou seja, criada, gerada, produzida. É limitação que normalmente se traduz numa cláusula proibitiva de alteração do texto durante um específico período de tempo. O único documento constitucional pátrio que só autorizou a reforma de seu texto após passados 4 anos do início da sua vigência foi a Constituição do Império de 1824. Então, limitações relacionadas à matéria. Então, são aquelas que estão elencadas no parágrafo 4º do artigo 60, que seriam as cláusulas pétreas. Então, elas estão fora do alcance do poder constituído derivado reformador, formando um núcleo intangível da Constituição Federal, imunizado contra possíveis alterações que reduzam o seu núcleo essencial ou debilitem o duradouro projeto que ela tensionou construir. A justificativa da imposição desses limites materiais ao poder de reforma encontra-se na necessidade de preservar a identidade básica do projeto constitucional, assegurando a manutenção da essência da Constituição e do núcleo de decisões políticas e valores fundamentais que legitimaram a sua criação. Beleza. Limitações circunstanciais, já falei para vocês. Existem circunstâncias em que a Constituição não poderá ser emendada, vigência do estado de sítio, do estado de defesa e da intervenção federal. Limitações formais ou procedimentais. A opção pela rigidez constitucional exige um procedimento especial, mais solene e dificultoso que aquele observado na elaboração das leis ordinárias para a feitura e aprovação das emendas constitucionais. O poder reformador deverá observar os seguintes limites formais. Limitação formal subjetiva. A iniciativa para a apresentação de uma proposta de emenda constitucional, PEC, está organizada num rol, é o artigo 60 caput da Constituição Federal de 88, significativamente mais restrito do que aquele que prevê a iniciativa de projeto de lei no artigo 61 da Constituição Federal de 88. Limitações formais objetivas. A deliberação e a votação da PEC ocorrerão em cada casa do Congresso Nacional, sessão bicameral, em 2 turnos, considerando-se aprovada se obtiver em ambos 3/5 dos votos
dos respectivos membros, artigo 60, parágrafo 2º da CF de 88. Olha só, para você memorizar isso aqui, nós vamos utilizar aqui o grande cantor de rap, Lucas Hype, né? Onde ele fala de PEC de pé. Será que foi aprovada? Lembre, da PEC, ó, PEC. O que acontece? Quando você verifica o parágrafo 2º, você sabe que a proposta será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional. 513, 81. Câmara dos Deputados, Senado. Quantos turnos? 2 turnos. Bom, 2 turnos. O que ele fala mais? Considerando-se aprovada se obtiver em ambos 3/5 dos votos dos respectivos membros. Está aqui um pé, o pé é o membro. Então, o pé é o membro. Tem 3 aqui, ó. Cada pé tem 5 dedos. Ó. Qual é a fração de aprovação? 3/5. Aprovada. Beleza? Pelo voto de quem? Dos respectivos membros. É uma forma de você tentar lembrar. Mas isso é simples, tá bom, pessoal? E as limitações implícitas, você tem aí, por exemplo, imutabilidade do artigo 60, impossibilidade de supressão dos fundamentos da República Federativa do Brasil, descritos no artigo 1º da CF de 88, impossibilidade do poder reformador estabelecer nova titularidade ao poder constituinte originário e ao poder derivado de reforma. Então, essas informações você pode ler no livro Manual de Direito Constitucional, da professora Natália Masson. Tranquilo, pessoal? Com isso, realmente o gabarito para a questão foi a letra B. Próxima. Uma emenda à Constituição da República, letra A, não poderá ser proposta pelo presidente da República. Você viu que sim, poderá ser proposta pelo presidente da República. Letra B, poderá ser promulgada durante o período de vigência de intervenção federal? Não poderá. E também não poderá ainda no estado de defesa ou no estado de sítio. Então, letra B está fora. Letra C, poderá ser promulgada por mais da metade das assembleias legislativas? Não é promulgada, é proposta. Ela vai ser proposta. A promulgação é feita pela mesa da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Esse aqui estaria fora. Letra D, poderá ser promulgada durante o período de vigência de estado de defesa ou estado de sítio? Não, não pode. Letra E, poderá ser proposta por 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal? Essa é a resposta. Gabarito letra E. Está fundamentado lá no caput do artigo 60, no inciso 1º, que diz: a Constituição poderá ser emendada mediante proposta de 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, do Presidente da República, de mais da metade das assembleias legislativas das unidades da Federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. Beleza, pessoal? Então, por aqui eu encerro a correção dessas questões, baixa o material e revisa esse conteúdo, que ele é bastante importante para provas que cobram conteúdo de direito constitucional. Eu convido vocês, pessoal, a acessarem também meu outro canal, o Educa Info, que é um canal voltado exclusivamente para questões de informática. Sendo assim, eu me despeço por aqui. Espero ver você nas próximas aulas. Até mais!